Antes de começarmos, eu preciso te pedir algo importante. Se você acredita que Deus pode transformar vidas, inclusive a sua, então já deixa o like neste vídeo e se inscreva no canal Dinheiro segundo a Bíblia. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam romper a escassez e entrar em um novo nível de provisão. Agora, vamos ao que quase ninguém te conta. A verdade é que muita gente vive presa em um ciclo de escassez, sem entender por quê. Trabalham duro, correm atrás, tentam economizar, fazem o possível e o impossível. Mas parece que nunca é suficiente. Sempre falta alguma coisa. Sempre tem uma conta que aparece do nada. Sempre tem um aperto no fim do mês. E o pior é que muitas vezes a pessoa acha que isso é normal. Acha que a vida é assim mesmo. Que o importante é sobreviver. Que Deus quer ensinar alguma coisa com a dificuldade. Mas existe uma grande diferença entre prova e prisão. E o que prende muitas pessoas não é uma prova de Deus. É um espírito de escassez que controla a mente antes de controlar a vida. A escassez não começa no bolso. Começa na maneira como você enxerga o que tem menos e o que não tem. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre mentalidade, sobre fé e sobre como nós enxergamos a provisão divina. Porque Deus nunca criou o homem para viver na falta. Nunca. Desde o Éden, o plano era abundância, provisão, multiplicação, crescimento. Mas, ao longo da vida, muitos cristãos foram treinados a acreditar no contrário. Que ter pouco é mais espiritual. Que sofrer é mais santo. Que pedir a Deus é errado. Que prosperar é sinal de orgulho. Nada disso está na Bíblia. E para te mostrar isso, deixa eu te contar uma história real e bíblica que resume perfeitamente o que é um espírito de escassez. Existia um povo chamado Israel, escravizado no Egito por 400 anos, e durante todo esse tempo eles aprenderam a viver com medo, com pouco, sem liberdade e sem identidade. Mesmo depois de Deus libertar esse povo, com milagres extraordinários, algo continuou preso dentro deles. A mentalidade. A mente ainda era de escravo. E por isso, quando estavam no deserto, mesmo vendo Deus enviar maná do céu, água da rocha e proteção dia e noite, eles diziam: preferíamos ter morrido no Egito. Lá pelo menos tínhamos comida. Perceba, não importa o quanto Deus faça por você. Se sua mente ainda estiver no Egito, não adianta Deus abrir portas, enviar oportunidades, te dar ideias, te mostrar caminhos. Se dentro de você há uma voz que diz: isso não é para mim. Eu nunca vou conseguir. É melhor se contentar com pouco. O espírito de escassez não te rouba apenas o dinheiro. Ele te rouba a capacidade de sonhar. E talvez isso esteja acontecendo com você, porque o espírito de escassez faz a pessoa ter medo de investir, guardar até o que não serve mais, acreditar que nunca vai melhorar, desconfiar de tudo o que é oportunidade, trabalhar muito e colher pouco, se comparar com todo mundo, acreditar que prosperidade é pecado, pensar pequeno o tempo todo, e o pior de tudo, ele faz a pessoa achar que isso é normal. Mas a Bíblia é clara. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você pensa escassez, vive escassez. Se você pensa limitações, vive limitações. Se você pensa que não merece, vive como quem não merece. Mas agora eu quero te mostrar como romper isso, de uma vez por todas. A primeira coisa que você precisa entender é que escassez é um ciclo. E ciclos só mudam quando alguém decide romper. Se você continuar repetindo as mesmas escolhas, os mesmos medos, os mesmos hábitos, vai continuar vivendo os mesmos resultados. Deus pode até abrir portas, mas é você quem precisa atravessá-las. Segundo, o seio à escassez vem pela renovação da mente. A Bíblia diz que a transformação não começa pelo bolso, mas pela mente. Isso significa que você precisa substituir pensamentos de medo por pensamentos de fé. Parar de dizer não consigo
e começar a dizer: Deus me capacita. Parar de dizer é pouco demais e começar a dizer: Deus multiplica o que eu entrego. Parar de dizer não tem como e declarar: tudo é possível para aquele que crê. Terceiro, escassez se rompe com movimento. Nada muda enquanto você não se move. A viúva do azeite só viveu o milagre quando começou a derramar. Pedro só andou sobre as águas quando colocou o pé para fora do barco. Davi só venceu Golias quando correu na direção do gigante. Nenhum milagre da Bíblia aconteceu com alguém parado. E o mesmo vale para a sua vida financeira. Você rompe a escassez quando começa a organizar sua vida, aprender sobre finanças, dar passos de fé, economizar com propósito, investir em você, confiar que Deus honra o esforço. Quarto, escassez é substituída pela generosidade. E aqui está um dos segredos mais fortes da Bíblia. A generosidade quebra o medo de perder. Porque quem tem medo de perder nunca vai prosperar. Aquele que retém mais do que deveria tende à pobreza, mas quem dá com sabedoria atrai abundância. E por fim, escassez se rompe quando você entende quem é seu provedor. Não é o governo, não é a economia, não é o salário, não é o chefe. Seu provedor é Deus. E quando você entende isso, você não teme o futuro, porque sabe que quem te sustenta não falha, não falta e não muda. Então hoje eu quero que você declare sobre a sua vida: eu não nasci para viver em escassez. Eu nasci para viver debaixo da provisão e da abundância que Deus preparou para mim. Se este vídeo falou com você, agora sim, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa romper esse ciclo espiritual. No Dinheiro Segundo a Bíblia, toda semana você aprende como prosperar com sabedoria, fé e princípios eternos. Porque quando você rompe a escassez na mente, a abundância começa a aparecer na vida.